Pai do Senhor Jesus, irmãos, Deus abençoe. Quero desejar a todos um bom dia abençoado e quero trazer aqui uma pequena mensagem que Deus falava muito forte comigo em meu coração nessa madrugada, nessa manhã ao levantar, e trazer essa pequena mensagem para vocês que possa falar profundamente com vocês, assim como falou também ao meu coração. Nós vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus possa direcionar a gente nessa manhã, abrir o nosso coração para que traga um entendimento. Espírito Santo de Deus, nessa manhã estamos aqui, Pai, reunidos, ó Deus, para escutar um pouco da Tua palavra, ó Deus. Que não venha nada, Pai querido Deus, que seja de mim, Pai, mas que seja algo que seja direcionado de Ti, Pai. Que essa palavra, Espírito Santo de Deus, possa alcançar, ó Deus, aqueles que precisam, ó Deus, aqueles que necessitam, ó Deus, escutar a Tua voz, Pai. Para aqueles que conhecem, mas também para aqueles que não conhecem, Pai querido Deus. Que essa palavra, Espírito Santo de Deus, o Seu Espírito, Pai, possa nos direcionar, ó Deus, e possa, Pai querido Deus, possamos receber ela, Pai, da forma que o Senhor quer, Pai. Que o Senhor nos conduza, ó Deus, e que o Senhor, Pai querido Deus, abra, ó Deus, a porta dos nossos corações, ó Deus, para receber, ó Deus, a Ti, Pai, nesta manhã, ó Deus, em nome de Jesus. Irmãos, essa madrugada Deus colocava no meu coração duas seguintes palavras: perdão e amor. Muitas das vezes a gente tem alguma coisa contra um irmão ou uma irmã, ou muitas das vezes a gente vive uma vida, até mesmo uma vida em Cristo, achando que já aceitamos Jesus, já somos uma nova criatura, mas nós nos atentamos que às vezes a gente vem trazendo coisas do passado que às vezes até mesmo está escondido em nosso coração, ou a gente não lembra, ou às vezes a gente lembra, fica difícil que a gente perdoa tais circunstâncias, entendeu? Ou até mesmo às vezes coisas do nosso dia a dia pode nos levar a ter um coração amargurado, a ter uma vida triste, entende? Se nós não nos atentarmos ao nosso modo de vida, porque hoje em dia a vida tem sido muito corrida, hoje em dia tem havido muitas distrações e muitas das vezes a gente acaba assim levando uma vida no automático, e por meras coisas que a gente às vezes não escuta a voz de Deus, não estamos atentos ao que Deus fala com a gente acaba pecando em coisas assim que são mínimas, entende? Mas por mesmo sendo mínimas, são coisas que não nos afastam totalmente da presença de Deus, inibe que Deus derrame as bênçãos que Ele tem para nos entregar, inibe que nós passamos para o próximo passo do processo que Deus está nos forjando, que Deus está nos estruturando, que nós estamos vivendo um processo para que lá na frente possamos viver o propósito que Cristo Jesus tem nas nossas vidas, irmãos. Entende? A gente vive o ministério de Cristo, a gente vive Cristo para poder alcançar a estatura do varão perfeito, que é bíblico, mas que acredito eu que nós ainda não temos, mas nós buscamos isso, aprimorar isso a cada dia que passa, entende? Mas muitas das vezes as coisas de Deus se bloqueiam em nossas vidas por coisas que às vezes a gente deixa passar, acha que tipo assim, é só uma coisinha
isso não vai interferir no que eu estou fazendo. Às vezes eu sou da igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sirvo a Deus, eu estou todo dia na igreja, eu estou toda semana na igreja, eu estou evangelizando, eu estou cantando, eu estou tocando, estou fazendo um monte de coisa. Show, show. Porque quando nós fazemos parte de uma igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então é nada mais justo que a gente se engaje, participe das coisas da igreja. Porque nós somos participantes da obra de Cristo. Então nós temos que participar, nós temos que ajudar, nós temos que estar presente, entende? Nós temos que estar alinhado com o coração do nosso pastor, que é o anjo da igreja, a qual o Senhor estabeleceu, e nós estamos sob a direção de Deus e sob a direção dele. Então nós temos que sim estar engajado nas coisas da igreja, ajudando, entende? Ajudando ao próximo. Mas muitas das vezes a gente tem aquela mágoazinha no fundo do coração, a gente tem uma contenda mal resolvida, a gente tem algo que não deixa a gente liberar o perdão totalmente. Irmãos, se nós não liberarmos o perdão de todo o coração, fica difícil a gente alcançar o amor que Cristo quer que nós tenhamos sobre as pessoas, sobre nossa vida, sobre o ministério. E no meu entendimento, eu quero dizer que, para mim, e também pautado em coisas na Bíblia, o perdão e o amor é a base para você ter, para você seguir o Evangelho de Cristo. Se você não perdoa de todo o seu coração, e se você não alcança o amor pelo seu próximo, pela obra de Deus, tudo que nós fazemos fica em vão. Tudo que nós temos, mesmo assim, tudo que Deus nos entregou, seja dons, revelação, profecia, nada disso supera o amor que temos que ter pelas coisas de Deus, pelo próximo. E só alcançamos o amor quando nós sabemos perdoar de verdade, de coração. E Cristo, Ele sonda o nosso coração. E Cristo, Ele sabe quando nós perdoamos mesmo de coração, ou se às vezes nós perdoamos só pelo falar. Porque muitas das vezes a gente fala, a gente até pronuncia, mas o nosso coração está longe. Entende? Então eu vou trazer para vocês uma passagem na Bíblia que está aqui escrito em Mateus capítulo 5, versículo 8. E nós vamos ler depois o Mateus capítulo 5, versículo 9. Deixa eu abrir a Bíblia. Vamos pautar um pouco o assunto sobre a Bíblia, para que não deixe dúvidas, nem reste dúvidas. Mateus capítulo 5, versículo 8. Deus diz assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como que a gente pode estar de coração limpo se nós não perdoamos? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Às vezes, irmãos, nós não
estamos com o coração limpo e às vezes a gente quer fomentar mais ainda o que talvez nos traz amargura, talvez aquela inveja que está no fundo do nosso coração, entende? Talvez aquela tristeza porque fomos ofendidos, entende? Quando Deus nos pede quando Deus nos fala sobre pacificadores, quer dizer que nós temos que ser totalmente ao contrário do que o povo tem sido hoje em dia. O povo tem procurado contenda, o povo tem procurado briga, o povo por mínimas coisas já quer xingar o outro, já quer desrespeitar o outro. O povo não está tendo mais amor, o povo não está tendo mais compaixão pelo seu próximo, não está tendo pacificação. O povo está perdendo o amor um pelo outro, por coisas banais, por coisas do mundo, por coisas que não nos edificam, por coisas desse mundo, que nada desse mundo é capaz de nos fazer alcançar a salvação. Porque o único que vai nos dar a salvação, mesmo que já esteve nesse mundo, não é desse mundo. Cristo não é desse mundo. Cristo é Espírito. Então nada desse mundo é capaz de nos fazer alcançar a salvação. Então, pelo povo visar, querer viver, aproveitar muitas coisas desse mundo, estão perdendo a compaixão, o amor pelo próximo. Ao invés de querer estar trazendo o irmão para perto, falando da palavra de Deus, levando o amor até ele, porque é o que nosso pastor sempre fala, em nós e através de nós. Então, se nós fazemos com o nosso irmão, ele vai fazer com outro, ele vai fazer com outro, vai fazer com outro. Então, se você planta coisas boas no seu irmão, você vai colher coisas boas do seu irmão, ele vai plantar coisas boas em outro irmão, e assim sucessivamente vai sendo plantado coisas boas e colhido coisas boas. Então, para isso a gente tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Ser um homem, ser uma mulher de oração, de jejum, de busca, de relacionamento, de intimidade. Porque, irmãos, nós não conseguimos sobreviver a esse mundo, sair dessas distrações desse mundo, se nós não temos relacionamento com Deus, se nós não temos intimidade com Deus. Temos que ter, irmãos, para que nós possamos ouvir mais a voz de Deus e nos atentarmos de tudo aquilo que Ele, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, nos instrui, para que assim possamos viver mais o mundo de Cristo Jesus, que não é esse, que é o espiritual. E quando nós somos espiritual, quando nós vivemos o espiritual, nós sabemos como plantar coisas boas, porque o Espírito Santo de Deus nos direciona a viver o que o coração de Cristo quer. Então, pelo povo hoje está totalmente fora da palavra de Deus, totalmente fora da obra de Deus, é isso que o povo tem plantado: discórdia, briga, confusão. A pacificação já não existe mais. O perdão, o amor um pelo outro já não tem existido mais. Porque a falta de respeito hoje tem sido muito grande dentro da sociedade. Hoje em dia há uma desigualdade muito grande. Não estou generalizando num contexto geral, mas você pode ver, irmão. Rico é rico, pobre é pobre, classe média é classe média. Deus nos vê lá de cima como todo um só. Deus não faz distinção de pessoas.
de quem é mais quem tem mais Deus não faz. Mas nós, seres humanos, fazemos. Então nós andamos, muitas das vezes, até contra os princípios, a vontade de Deus. Então temos que nos atentar a isso. Vamos ler agora em Mateus capítulo 6, 14, 15. Olha só como o perdão está relacionado a tudo, irmão. Se você não perdoa seu irmão, Deus não vai te perdoar, irmão. Não adianta você chorar, não adianta você espernear, não adianta você querer fazer N coisas se não houver perdão sincero e verdadeiro. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Deus diz assim: porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai não perdoará vossas ofensas. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. O perdão, ele tem que vir limpo, ele tem que ser claro, ele tem que ser verdadeiro. Não só para você, mas Deus tem que ver isso no seu coração, que realmente você liberou perdão, para assim você começar a alcançar até amor, para que Cristo veja que você está tendo amor. Porque eu vou falar de mim, do meu entendimento. A gente não consegue alcançar a ter amor pelas coisas de Deus, pelo próximo, se nós não tivermos perdoados. Qualquer coisa que seja, que nós tenhamos feito, quem nós ofendemos, quem nós criticamos, quem nós falamos, porque o perdão, ele não está relacionado a quem se acha certo ou errado, mas sim aquele que entendeu. Aquele que entendeu que deve liberar perdão. Não é aquele que, eu vou perdoar porque, não. Porque é a palavra. E a palavra nos pede para perdoar nossos irmãos, para perdoar as ofensas. Por mais que nós não tenhamos sido ofendidos, por mais que não tenha acontecido coisas com nós, mas o perdão, ele tem que ser constante. Porque Deus fala na Bíblia que devemos perdoar nosso irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então temos que estar constantemente liberando perdão, até mesmo quando não acontece nada, para que nós perdoamos. Mas nós temos que ter essa vivência em nossas vidas, em ter o coração perdoável, para que quando possa ou aconteça algo, fica leve, fica suave você perdoar. Já não se torna mais uma coisa que seja dificuldade. Porque hoje, irmãos, muitas coisas também, às vezes a pessoa não perdoa porque o orgulho fala mais alto. Então nós não podemos deixar com que o orgulho fale alto em nossas vidas. Vamos deixar o orgulho de lado, para que o perdão entre em nossas vidas. E assim podemos começar a alcançar o amor de Deus em nossas vidas. Cristo, irmão, Cristo, ele tem muitas coisas para nos entregar. Cristo
posso falar assim que Cristo ainda não voltou. Estou falando de mim. Porque Cristo sabe que ainda na terra tem muitos homens e mulheres de Deus que ainda vão fazer o ID do Senhor e ainda vão ganhar muitas almas ainda para o reino de Deus. O mundo, irmãos, por mais que muitos falem, ainda não está perdido. O mundo, irmão, por mais que muitos falem, ainda não está perdido. Você tem a oportunidade hoje de começar a fazer diferente, de começar a liberar o perdão, para poder alcançar o amor, para assim o seu coração estar limpo, estar leve, para você começar a falar do amor de Deus. Porque quando nós vamos falar do amor de Deus com o coração limpo, com o coração leve, sem mágoa, sem rancor, sem ressentimento, sem N coisas, o Espírito Santo de Deus fala através da gente. E quando a gente fala da palavra de Deus com o coração limpo, irmão, você não transmite coisa ruim para o seu ouvinte, para quem vai escutar. A pessoa vai sentir o Espírito Santo de Deus em você e vai falar: aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. Eu quero servir aquele Deus, aquela mulher, eu quero servir aquele Deus que aquele homem, que aquela mulher serve. Porque aquele Deus é transformador, aquele Deus te renova, entende? Então vamos começar a praticar, a perdoar, como é bíblico. Porque quando Deus nos fala para perdoar, Deus não está nos pedindo, Deus está mandando. Então quando Deus manda que nós fazemos algo, nós temos que ser o quê? Obediente à palavra de Deus. Obediente, para que não sejamos desobedientes, entende? E quando nós somos obedientes à palavra de Deus, é porque nós seguimos os princípios, os mandamentos, todo o fundamento de Cristo Jesus, entende? E já com o coração leve, já aprendendo a perdoar, aprendendo a ser um pacificador, estamos começando a alcançar o amor. E o amor, irmão, para mim também é a base de tudo no Evangelho. Se não temos amor, se não amamos da forma que Deus pede que nós amamos, por mais que Ele tenha nos entregado coisas, dons, N coisas, tudo é em vão, entende? Então, hoje, no meu ministério, na minha vida, eu procuro sempre pedir a Cristo que me ensine mais a perdoar. Eu peço a Cristo que me ensine mais a amar, a ter o coração amável, a ter o coração ensinável, para que quando Ele começa a me entregar as coisas que já é liberado no mundo espiritual para gente, seja bênçãos, seja coisas espirituais, entende? Para que tudo tenha sentido, porque eu tenho amor, amor sincero, amor verdadeiro. Aí tudo que Deus me entrega vai fazer valer a pena. Porque se nós não temos amor, vou ler uma passagem aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 3. Deixa eu ver se está em 1 João, capítulo 5, versículo 3.
Aí Deus diz assim, 1 João 5,3: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Viu? Aqui Deus começa a falar profundamente nós. E a palavra de Deus também fala que se amamos o Filho, também amamos ao Pai. Se reconhecemos o Filho, reconhecemos o Pai. Então tudo está ligado ao amor. Entende? Deixa eu abrir outra passagem aqui. Outra passagem aqui. Vamos abrir a Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 13. Vou dar aqui falar aqui, que fala a suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, não seria como o metal que soa ou como um sino que retine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbe, não trata com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor nunca acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciências desaparecerão, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, irmãos, aqui já diz tudo a palavra de Deus. Sem amor, nada do que fazemos para Deus tem validade. Podemos doar o que nós temos, podemos ter dons que Deus nos entrega, mas Deus nos mostra na Bíblia que temos que ter amor. Porque se temos amor, nós temos excelência em tudo aquilo que vamos fazer. Se temos amor, nós temos compaixão pelo nosso próximo. Se temos amor, nós sabemos respeitar,
nós sabemos reconhecer. Se temos amor, nós sabemos perdoar de coração. Porque quando sabemos amar da forma correta, biblicamente, que Deus nos pede, nossa caminhada fica mais leve, suave. Então que nós possamos praticar, ter essa constância de saber perdoar, limpar nosso coração de tudo aquilo que nos aflige, de tudo aquilo que nos atrapalha a viver Cristo, para que nós possamos alcançar o amor verdadeiro, para que tudo aquilo que Deus nos entregar fique frutífero, que dê frutos bons, saudáveis, frutos a qual Deus vai nos olhar lá de cima e vai nos contemplar e simplesmente vai ficar feliz. Porque assim como Cristo Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, através dele conhecemos o Pai, através dele vamos alcançar a salvação. Então, Deus já nos presenteou com Cristo Jesus e tudo que Cristo fez pelas nossas vidas, nada mais justo que nós possamos atribuir coisas boas a Ele, entende? Seguir tudo aquilo que Ele nos orienta. Nós não estamos, irmãos, vivendo nessa vida no escuro. Nós não estamos vivendo nessa vida sem orientação. Para de achar que não tem ninguém para me instruir, não tem ninguém que me fale, eu não sei o que fazer. Irmãos, o manual da nossa vida está aqui, ó. A Bíblia. Se andamos pela palavra, se seguimos a palavra, se somos fiel à palavra, mas temos que ler. E não só ler, temos que buscar entender e ter o relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Aí, meu amigo, cada passo que você der vai ser direcionado. Cada atitude que você tomar vai ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eis contudo são um só. Entende? Então você não está no escuro. Você não está sozinho. Você não está sem ninguém. Por mais que todo mundo se afaste de você, Cristo nunca se afastou de você e nem vai se afastar. Entende? Cristo sempre vai estar do seu lado, seja nas horas difíceis, seja nas horas boas. Chama, atrai a presença de Cristo Jesus para a sua vida, para o seu lar, para a sua casa, para a sua família. Peça a Deus a todo dia: Deus, me ensina a perdoar. Deus, me ensina a ter um coração amável. Deus, me ensina a olhar as pessoas com outros olhos da qual eu não olhava. Me ensina a ter mais entendimento sobre o meu próximo. Arranca de mim, Deus, toda soberba, todo achismo, Deus. Que quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus, quando a gente começa a entrar no íntimo de Deus, nós vemos que nós não somos nada, irmãos. Não somos nada, nós somos menos que um pó. Podemos ser ricos, bem-sucedidos, ter todo o dinheiro do mundo, mas perante Deus, o que adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa alma? O
que mais vale é nós termos nossa salvação, porque Cristo nos deixou a promessa que um dia Ele viria para buscar a sua igreja, mas só vai subir com Ele aquele que procurar se santificar, porque sem santificação ninguém verá o Pai. E para nos santificar, não fazemos isso de qualquer maneira. Começamos liberando perdão, começamos a ter amor pelo nosso próximo, para que tudo aquilo que a gente for fazer para Cristo Jesus seja frutificado. Amém, irmão? Então que essa palavra entre no seu coração, faça morada, que a partir de hoje você começa a liberar perdão, que a partir de hoje você começa a olhar seus irmãos com outros olhos, entende? E entendendo que ninguém é melhor que ninguém, nós não somos melhor que ninguém, mas nós estamos aqui, irmãos, para servir nossos irmãos. Nós estamos aqui, irmãos, para ser um ajudador para aqueles que precisam. Porque da mesma forma que muitos precisam de você, de mim, um dia nós também precisamos de pessoas. Então, se hoje estou aqui, se hoje estamos aqui, foi porque pessoas se dispuseram a nos ajudar. Nos amaram, nos perdoaram, nos ajudaram a começar, nos ensinaram, nos trouxeram entendimento bíblico, entende? Nos direcionaram também. Então, nós, como todos irmãos, um precisamos do outro para assim formarmos o corpo de Cristo e ter Cristo como cabeça, nosso líder supremo, a qual nos levará para morar com Ele. Amém? Que essa palavra entre no coração e que nós possamos a cada dia querer sempre ser uma pessoa melhor para todos, para Cristo, porque as bênçãos de Deus já está liberado sobre todas as nossas vidas. Bastamos que nós tomamos posição, bastamos que nós nos posicionamos da forma que Cristo quer, para que nada se trave no mundo espiritual, para que seja liberado tudo aquilo que Cristo quer entregar na sua vida, seja uma cura, seja na área financeira, entende? E Deus é fiel para cumprir, irmão. Deus é fiel para cumprir. A palavra de Deus diz que a palavra dele nunca volta vazia. Então tudo que Deus te prometeu um dia, Deus é fiel para cumprir. Mas para isso precisamos que nós começamos a dar o primeiro passo, a viver uma vida em santidade, a viver tudo aquilo que Deus nos pede, começando pelo perdão e chegar no amor, para que a gente possa começar a tudo que nós vamos fazer para Cristo Jesus, estejamos limpos de coração. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe seu dia. Deus abençoe. Até mais.